Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Eu queria nessa manhã conversar um pouquinho com você, como Deus fala com você. O texto diz, antes Deus fala uma, duas vezes, porém ninguém atenta para o que Deus está falando. Quando falamos sobre pessoas ouvindo Deus, e Deus falando com pessoas, muitos pensam que isso é algo muito místico, como se fosse uma coisa normal. O fato é que Deus fala com pessoas, no entanto, Deus faz isso não só em um momento, Deus faz isso o tempo inteiro. Deus fala conosco o tempo inteiro. Muitos anos atrás, saiu um artigo na revista Time, com o título que dizia o seguinte: Deus está morto. Então, no dia seguinte, os repórteres correram para a casa do grande, um homem de Deus que marcou história nos Estados Unidos, era conselheiro de presidentes, conselheiro de um monte de presidente, que foi o pastor Billy Graham. E perguntaram para ele: pastor, Deus está morto? E ele respondeu: você está brincando? Eu acabei de falar com ele. Meus irmãos, qualquer um de nós pode falar com Deus. Qualquer um de nós pode ouvir Deus. Somente é preciso estarmos conectados com Ele. A Bíblia diz que Deus nos fez de uma maneira que Ele pudesse se relacionar conosco. Ele criou você com uma habilidade muito grande de sintonizar nele, de servi-lo, de responder o que ele fala ao seu coração. O verso que nós lemos, ele diz: Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Ele está dizendo que o problema não é o que Deus fala, porque Ele fala de várias maneiras, Ele usa muitas situações. O problema é com a nossa percepção. Algumas vezes não estamos sintonizados naquilo que Deus quer falar. Algumas pessoas pensam que Deus só fala quando alguém é usado numa palavra de profecia ou interpretando a língua de que alguém que fala. Outras pessoas pensam que Deus só fala através de sonhos, através de uma visão. Mas eu queria trazer um pouco de luz sobre esse texto. Na verdade, Deus deseja comunicar-se com cada um de nós durante todo o tempo, para que haja relacionamento nosso com Ele. Deus quer ter um relacionamento mais íntimo com você. Ele quer falar com você. Ele te criou com a capacidade muito grande de ouvir a sua voz. Porém, como é que Deus fala conosco? Deus não é limitado a nenhuma maneira de falar conosco. Meus irmãos, há muitas maneiras de Deus falar com o seu povo. E a Bíblia tem algumas maneiras realmente especiais. Às vezes, Deus fala conosco numa sarça ardente que não se queima. Deus uma vez falou através de uma nuvem. Ele geralmente falava através de anjos. Uma vez ele falou através de uma coluna de fogo. Outra vez ele falou de uma maneira muito diferente que ninguém entendeu, mas Balaão entendeu. Ele falou através da mula de Balaão. Deus tem suas múltiplas maneiras de falar ao homem. E eu queria que os irmãos pudessem abrir o coração para entender isso.
Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, olhe esse texto, por favor. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Na versão que eu tenho aqui, ela diz: toda escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Não existe nenhum livro no mundo que seja tão confiável como a Bíblia. Você pode contar com ela. Você pode contar com o que Deus está falando na Bíblia. A Bíblia foi colocada na nossa mão para nos guiar. A Bíblia foi colocada na nossa mão para nos corrigir. Ela foi colocada na nossa mão para nos confortar. Ela foi colocada na nossa mão para nos ajudar. Na Bíblia está a forma mais confiável de Deus falar, porque a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas se você nunca abrir a Bíblia, como é que Deus vai falar com você? Pastor, eu tenho o hábito de todos os dias pedir a Deus uma palavra, então eu faço isso e abro. Deus fala, e fala mesmo, mas isso não pode ser um hábito, porque muitos irmãos começam a fazer isso e fazem de uma maneira irresponsável. Eu conheço um irmão que falou: vou ver o que é que Deus quer falar. Abriu a Bíblia, saiu naquela página em branco, entre o Velho e o Novo Testamento. Ele disse: Deus hoje não quer falar comigo. Então, nós precisamos ter responsabilidade de termos uma vida diária de leitura bíblica. Se você não está fazendo diariamente esse exercício de abrir a palavra, não sair de casa sem este alimento, a Bíblia é o nosso número 1 de alimento diário, pelo qual Deus deseja falar com você. Quantas vezes eu já precisei de orientação de coisas na igreja, e Deus trouxe uma palavra. A Bíblia, ela tem sempre uma palavra de conforto, ela tem sempre uma palavra para o nosso coração. Sabe por quê? Porque ela é a palavra de Deus. É possível que alguém diga: Deus nunca falou comigo. E eu pergunto: você está lendo a Bíblia todos os dias? Meus irmãos, eu sei que aqui não tem isso. Isso é só em outras igrejas. Mas você acredita que tem crente que não leu a Bíblia toda? Tem. Se eu pedir para ler a Bíblia, abrir a Bíblia no livro de Sofonias, vai ter irmão que vai falar: pastor, a igreja não comprou ainda. Não é Sofona, é Sofonias. A Bíblia tem um monte de livro, profetas menores, profetas maiores, o Pentateuco, o Novo Testamento, há tantas coisas, as cartas de Paulo, que são de orientações, o livro de Provérbios, que é o livro de sabedoria. Eu sempre oriento aos jovens ler o livro de Provérbios todo mês. Tem 31 capítulos, dá para ler um por dia, são capítulos pequenos, mas o que ele nos ensina é algo tão gigante. Como é o nome daquele? Tem um senhor que é um grande palestrante aí no Brasil, não sei o que, Gerer. Marcus Gerer. Esse camarada, ele escreveu um livro e ele disse assim: só existe um lugar que tem resposta para tudo
em qualquer parte, em qualquer situação no mundo, é a Bíblia. E o livro que mais fala comigo é o livro de Provérbios. Eu leio todos os meses, porque quem lê Provérbios, a vida dele é diferente. Isso é uma pessoa que não tem experiência cristã, mas ele sabe do que Provérbios tem escrito. Provérbios tem ensinamento de relacionamento de pais e filhos. Provérbios tem ensinamento de relacionamento entre marido e mulher. Provérbios tem ensinamentos sobre todos os aspectos que você pode precisar, querer. Tem ensinamentos no livro de Provérbios. Então, quando você abre a Bíblia, Deus está falando com você. Amém? Segunda coisa, Deus fala através da Bíblia. Segundo, Deus fala através do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios 3, 16. Ou não sabeis que o que se ajunta... Não. Vocês... É esse aí. É esse aí. Você me assustou agora. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Irmãos, o Espírito Santo, ele habita em nós. Uma vez que o Espírito Santo habita em nós, o que quer dizer dentro de nós, podemos ouvir a voz dele falando ao nosso coração em qualquer momento, em qualquer situação. Devemos lembrar que a voz do Espírito Santo nunca contraria o que está escrito na Bíblia. Ela gera profunda convicção em nós, ela gera profunda convicção de direcionamento, ela gera profunda convicção daquilo que Deus quer falar conosco. Existe uma forte harmonia entre a palavra de Deus e o Espírito Santo em nós. E um testifica o outro. O que Deus está falando através da palavra e do Espírito Santo para a nossa vida são verdades que nós não podemos abrir mão, são orientações que nós não podemos nos esquecer. O Espírito Santo, a Bíblia diz, que ele permanece conosco, habita em nós. Então, todas as vezes que uma pessoa de Deus for cometer um erro, o Espírito Santo avisa: não entra que é fria, sai daí, esse lugar não é para você, não faz esse negócio, que isso não é bom. Essa sociedade parece legal, mas não é. O Espírito Santo, ele sempre traz uma palavra ao nosso coração. Quando nós estamos com relacionamento com ele, nós ficamos receptivos para entender, ouvir e acatar a orientação. Quando não estamos receptivos, nós ouvimos e achamos que é do nosso coração. Isso é do meu coração. E quando a gente percebe, as consequências dos nossos erros já estão chegando. E são consequências muito sérias, consequências que marcam a nossa vida. Deus fala através da Bíblia, Deus fala através do Espírito Santo. Terceiro, Deus fala através de pessoas comprometidas com Ele. Meus irmãos, algumas vezes, você já sentou na igreja para receber uma palavra, na EBD, para receber um ensino, num culto de estudo. Cada palavra que nós temos recebido aqui na igreja, são palavras tão fortes para o nosso coração, que a gente fica pensando: Deus, eu não poderia ter perdido isso. Geralmente, quando a gente está na igreja e recebe uma palavra rima para a nossa vida, a gente fica pensando assim: aquele irmão poderia estar aqui. Mas não, está aqui quem Deus trouxe. Deus trouxe você, então receba a palavra para o seu coração. Quem Deus quer
que esteja, vai estar. Deus traz você para aquele exato momento. Deus está falando através de uma pessoa, aquilo que você está precisando ouvir da parte dele. Quantas palavras nós já ouvimos aqui que são respostas às nossas orações, são respostas que nós estamos buscando de Deus. Quantas lições da escola bíblica que nós já recebemos são respostas de Deus para a nossa vida. Deus geralmente usa pessoas para compartilhar a palavra conosco. A própria Bíblia afirma essa verdade. Aonde? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Tessalonicenses 2, 13, 1 Tessalonicenses. Pelo que também damos, sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como a palavra de homens, mas segundo na verdade, como a palavra de Deus, a qual também opera em nós os crentes. Meus irmãos, Deus usou a vida de Paulo falou através de Paulo para os cristãos de Tessalônica. E Deus fala através de pessoas comprometidas com Ele. Quantas vezes eu já vim aqui para a igreja precisando de uma resposta de Deus para algo, e Deus usa a pessoa que está ministrando aqui. O que nós precisamos é vir para a igreja e estar aguçado, com o coração receptivo, com os ouvidos abertos, porque muitas vezes nós estamos aqui de corpo, mas a mente está em outro lugar. Então Deus fala e nós não ouvimos. Meus irmãos, Deus fala. Cada culto, para que haja transformação. Quando ouvimos a palavra, nós somos ensinados a nos afastar do pecado. Quando pessoas comprometidas nos ensinam, eles estudam antes para nos trazer uma palavra, eles estão realmente falando o que Deus quer que seja falado ao nosso coração. Quanto mais ensino de pessoas que andam com Deus, você vai ouvir, mas Deus está falando com você. Meus irmãos, esta é a razão, escutem bem, porque vir à igreja uma vez por semana não é suficiente, porque nós comemos todos os dias, nós nos alimentamos todos os dias, nós precisamos receber a palavra de Deus todos os dias. Então, seria muito importante você escolher vir durante a semana na igreja, no culto de quarta, ou no de sexta, ou quinta tarde, ou terça, escolha e venha, mas nós precisamos ser alimentados para que nós possamos agir de uma maneira responsável e forte. Por isso, invista em relacionamentos com pessoas de Deus, para que você cresça. Invista mais na leitura da Bíblia, ore mais, jejue mais, faça votos específicos, particulares com Deus, leia livros de edificação para a sua vida, inscreva-se em uma classe de crescimento na escola bíblica dominical. Aqui nós temos algumas classes. Aqui nós temos a classe que é uma classe de adultos e que ela ensina as doutrinas da igreja, que ensina pontos relevantes da palavra. Lá em cima nós temos uma classe para todos os irmãos que estão chegando para a igreja. Para quê, pastor? Para conhecer as doutrinas, para conhecer os pontos o que cremos.
Vou falar uma palavra para vocês entenderem melhor. Para conhecer o nosso catecismo, naquilo que nós cremos, aquilo que nós professamos, aquilo que nós temos como base de regra, de fé, de prática. Então, nós temos uma classe aqui específica. O que é que a Igreja Batista Getsemane crê? Essa classe, você que está chegando, vindo de outra igreja, às vezes, aquilo que você aprendeu na outra igreja é um pouco diferente. Então, essa classe é para nortear você daquilo que nós cremos aqui em nossa igreja. Busque cursos alternativos, participe mais intensamente das celebrações da igreja. Tem muitos lugares na internet de pessoas responsáveis, como Luciano Subirá, como tantos lugares de pessoas, pastor Hernani Dias Lopes, que têm ensinos extraordinários para nós. Agora, você não vai atrás de um monte de gente, porque a internet, ela grava qualquer coisa. E as pessoas soltam. O que tem gente falando asneira. E aí as pessoas ouvem e dizem, pastor, eu vi lá na internet, essa doutrina da igreja está tudo errado. Eu falei, da onde você ouviu? Ah, um pastor fulano. Eu falei, procure saber qual a igreja que ele pastoreia. Procure saber quem é o pastor que abençoa a vida dele, que cobre. Na maioria das vezes, quem fala essas bobagens são pessoas que não são pastores locais, não têm responsabilidade com o rebanho, não têm responsabilidade com a igreja, e são pessoas que não têm cobertura espiritual. Assim auto-intitulam pastor, eu me consagro, eu me unjo, não só pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo. E aí pensa que título vai levar para o céu. Ei, título não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é experiência de restauração, vida com Deus, de arrependimento, de receber o Senhor como Salvador da sua vida. E isso só através do conhecimento. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade. E a verdade que você passa a conhecer, ela traz libertação. Meus irmãos, nesses lugares de estudo bíblico, na igreja, você vai encontrar pessoas capacitadas por Deus que vão ministrar a você. Você vai ouvir Deus falar através deles. Por exemplo, o departamento infantil aqui da igreja, eles não ficam lá brincando. Tem ensino. Você vê crianças chegar aqui e dizer, nós aprendemos hoje. E eles falam, porque nós queremos que cada criança saia daqui com algo, um aprendizado profundo daquilo que Deus fala. Meus irmãos, eu tenho aqui mais alguns pontos, mas esses pontos são tão sérios que eu não vou falar corrido, porque o tempo está acabando, e eu não quero falar corrido. Mas tem um ponto aqui que eu quero me deter com os irmãos, que é quando Deus fala através da dor. Há muita confusão a respeito disso. E eu quero trazer para vocês um ensino da palavra sobre o que Deus fala através da dor. Porque a Bíblia diz que Deus fala a muitos através da dor. E aqui há alguns ensinos muito sérios, que nós precisamos tirar dúvidas dos irmãos. E Deus fala através de relacionamentos de irmãos, e Deus fala, Ele nos protege, e esses ensinos, Ele nos protege dos erros, Ele nos protege de tudo. Então, eu vou pedir aos irmãos para eu continuar a semana que vem falando sobre
continuar como Deus fala. E aqui trazer uma palavra sobre como Deus fala através da dor. Irmãos, aqui tem algumas situações muito sérias, que eu não quero sair por aí correndo para deixar um ensino pela metade. Então, hoje nós vimos que Deus fala através de pessoas comprometidas, Deus fala através do Espírito Santo e Deus fala através da palavra. Amém? Amém? Então fica de pé.